Então vamos começar agora em Efésios 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno no chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Ou seja, aqui no início já está falando que a gente foi chamado para uma só esperança, um só corpo, um só Espírito. Né? Já no início já está falando isso, que a gente temos que sejam sempre humildes e amáveis, tolerantes, pacientes uns com os outros. Entende? Já de início está falando isso, para a gente buscar ser tolerante um com o outro. Somos um só corpo, um só Espírito, então a gente é um só, todos somos um. Né? Temos que buscar ser sempre desse modo, né? Ligados pelo vínculo da paz, né? Uma só esperança. Há um só Deus, há um só Senhor. Aliás, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ou seja, voltou a falar que só tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ou seja, até agora a gente já consegue ver que é um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Então, nós temos que entender sempre isso, né? Com o próximo também. Depois fala assim, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadurecemos, chegando a completar a completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nós
nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Ou seja, até agora está falando que em Cristo a gente vai levar a verdade em amor. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Né? A gente seguindo, não vamos ser mais como crianças, que vai ser jogado igual peteca para um lado e para o outro, não vai ter poder de decisão. Né? Em Cristo nós vamos seguir o caminho certo. Né? Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encha perfeitamente, se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, Jesus é o cabeça, e ele ajuda todas as partes do nosso corpo a crescer em amor, né? Você vê como é que é importante aqui Jesus nos guiar, né? Porque ele nos ajuda, né? A nosso poder de decisão. Ele diz que nós todos somos um só, né? Pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, né? Como disse aqui mais acima. Agora diz um corpo desenvolve e seja saudável em amor. Depois fala assim eu lhes digo, como a autoridade do Senhor, não vivam com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Ou seja, para a gente não viver como os gentios, com pensamentos vazios e inúteis, pensamentos que não dá nada com nada, né? Não, para a gente não viver como os gentios. A mente deles está mergulhada na escuridão, ou seja, pensamentos vazios e inúteis, mergulhado na escuridão, a mente dos gentios. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza. Ou seja, aqui está falando sobre duas naturezas, uma natureza vazia, fraca, com pensamentos ruins, né? Uma natureza enganosa, e depois falando, né, com a natureza de Cristo, para a gente se vestir, usar essa natureza a nosso favor, né?
para a gente agir conforme a natureza de Cristo, né? Não ser como os gentios. Ou seja, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ou seja, para a gente buscar para a gente buscar verdadeiramente ser justo e santo como Deus, né? Para a gente revistam-se de sua nova natureza, para a gente se revestir da nossa nova natureza em Cristo, né? Aí depois fala, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Ou seja, falou lá acima isso, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, né? Todos, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Ou seja, e não pequem ao permitir que a ira os controle. A gente não pode deixar a ira nos controlar, né? Quando a gente ficar exaltado, com raiva, a gente não pode deixar controlar a gente quando a gente ficar irado, né? Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Ou seja, até agora que está falando que Deus, somos um só corpo, para falar a verdade, para a gente não ser como os gentios, uma só fé, um só Espírito. E aqui a gente consegue ver que aqui tem uma brecha para o diabo. A brecha para o diabo vem através da ira, né? A gente que, com o entendimento da palavra aqui, a gente não pode deixar a ira tomar conta da gente. Porque é que fala, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Ou seja, uma briga, um problema, a ira me controlou, um exemplo. Se a ira me controlou, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, eu estou com a briga, um problema, a ira me controlou, eu tenho que acalmar a ira antes que o sol se ponha, né? Porque aqui na palavra de Deus diz, pois ela cria oportunidade para o diabo. Então, a gente tem que entender que a ira cria uma oportunidade para o diabo. E resolver o problema da ira antes que o sol se ponha, né? Não deixar para dias, um dia depois do outro, né? Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Ou seja, para evitar palavras, linguajar sujo e insultante, para insultar as pessoas, linguajar ruim, né? Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, ou seja, palavra que vai agregar, úteis, coisas boas, né? Palavras boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Ou seja, passar a palavra de Deus, acalmar a ira, entender que nós temos um Deus, um Salvador, né? Deixar Cristo controlar a gente, aqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará. O selo que colocou sobre vocês
para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, nesse final a gente consegue compreender que fala aqui para não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatar como sua propriedade. Ou seja, ele vai nos resgatar como sua propriedade. A gente tem alguma coisa, digamos assim, um chinelo, uma camisa, um exemplo, né? É nossa propriedade, então a gente resgata aquilo, a gente pega, é nosso. Então, Deus ele vai nos buscar como sua propriedade, né? Então como sua propriedade. Depois fala, livrem-se de toda amargura, ou seja, se a gente tem alguma amargura contra alguém, contra alguma coisa, é para a gente se livrar. Raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade, né? Para a gente se livrar de todo tipo de maldade. Em vez disso, seja bondoso, ou seja, tira o espaço da maldade, das coisas ruins, e em vez disso, seja bondoso, ocupa esse espaço, né, com coisas bondosas, e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus perdoou em Cristo. Perdoou em Cristo. Então, para a gente ter compaixão do próximo, não dar lugar para a ira, porque a ira dá lugar para o diabo, para a gente entender que nós somos um só corpo, um só espírito, ligados pelo vínculo da paz, né? Então, é isso que eu vejo da palavra do Senhor, né? Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, né? Um só Deus e Pai de tudo, o que está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, o que eu entendo dessa palavra é que nós temos que seguir a palavra de Deus, não dar lugar para as coisas ruins, não falar coisas à toa que não agrega, ser pessoas que insultam, ser maldade. A gente tem que ser pessoas boas, entender que nós somos um só corpo, uma só fé, um só amor em Cristo, e ocupar nosso tempo, nossas coisas com coisas positivas, não com coisas negativas, né? Não ser como os gentios. É o entendimento da palavra que eu vejo de Efésios 4.